Ela bebe milk, isso mesmo que você ouviu, milk, diretamente da caixinha, como todo bom norte-americano. Ela frequenta uma típica high school, com aqueles armários nos corredores, local onde ela sofre bullying no refeitório, é convidada para entrar em clubes e até mesmo participa de números musicais aleatórios que começam do nada, como todo estudante dos Estados Unidos. Ai, eu não tô com tempo pra dançar, Villain! E até mesmo o tema de abertura da sua série animada é uma música totalmente em inglês. E esse poderia ser mais um desenho sobre uma adolescente americana que frequenta algum tipo de escola, como existem aos montes por aí, se essa não fosse uma animação brasileira, que inclusive traz como protagonista a primeira youtuber animada do nosso país. Eu sou a primeira youtuber em desenho animado! Pois é, pessoal, a Animalu, uma influencer animada 100% nacional, que era extremamente popular aqui no YouTube da metade pro final da década passada, e que chegou a ter milhões de inscritos e centenas de milhões de visualizações ainda naquela época, e inclusive fazia collabs com grandes influencers, como Castanhari, Luba e Christian Figueiredo, participava de trends e trazia em seus vídeos diversas referências da cultura da internet do Brasil daquele período. Gente, agora eu vou começar aqui a fazer o meu zap zap. É zap 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 zap. Ai! Simplesmente do nada, parece que se transformou numa animação americana. Pra você ter uma ideia, eles chegaram a produzir episódios onde todos os textos que apareciam na tela eram em inglês. Quem assiste nem imagina que era um desenho produzido aqui. Mas e aí? O que diabo será que aconteceu com ela, hein? Será que a Animalu deixou de ser uma personagem brasileira? Você acha que eu mudei tanto assim? E pra entender isso, só mesmo desenhando a sua linha do tempo, pra tentar descobrir onde foi e por que essa mudança aconteceu. Nesse vídeo, a gente vai acompanhar toda a evolução dessa menina cor-de-rosa. Quer dizer, menina normal iluminada por uma lâmpada cor-de-rosa. Desde quando ela surgiu como uma mera youtuber, gravando vlogs no seu quarto e interagindo com fãs, passando pelo momento em que ela é notada pela Cartoon Network e acaba sendo contratada para fazer parte do canal, até chegar no ponto em que algo muda completamente e ela vai parar numa high school, bebendo milk e só não falando inglês porque a gente tá no Brasil e veria tudo dublado mesmo, né? Então, bora lá tentar entender o que foi que aconteceu. Quer saber? Eu não quero saber. Eu tô muito ocupada fazendo sucesso, mon amour. Bom, e para entender como foi que a Animalu surgiu, a gente vai ter que voltar pro longínquo ano de 2014. Ano em que a gente morria de rir com as paródias do Galo Frito, via vídeos de 5 minutos da Kéfera, relembrava desenhos animados antigos com o canal Nostalgia e compartilhava tudo isso no nosso perfil do Facebook para todo mundo ver. E se você já era cronicamente online naquela época, muito provavelmente viu essas imagens aqui, as versões de personagens de Game of Thrones no estilo Disney, que viralizaram pra um caramba naquele período. E pode parecer aleatório eu estar mostrando essas imagens agora pra vocês, mas eu tenho um ponto. Essas ilustrações têm sim tudo a ver com a Animalu, mas antes de eu falar o porquê, deixa eu mostrar essas fotos pra vocês. Esses aqui são o Fernando Mendonça e o Anderson Mahansky. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Dois animadores que na época trabalhavam na 2D Labs, um estúdio de animação aqui do Brasil, e que pra desopilar decidiram fazer aquelas imagens de Game of Thrones apenas por hobby. Só o que eles não imaginavam é que ao postar nas redes sociais, essa brincadeira iria viralizar, e viralizar muito, ao ponto de colocar o nome deles em evidência nesse meio de arte e animação. E foi justamente esse reconhecimento que levou os dois, junto com outro cara chamado Marcelo Pereira, que também era desse meio, e acredito eu que também fez parte dessa série de ilustrações de Game of Thrones, a abrirem o seu próprio estúdio de animação, o Combo Studio. E com uma base de público já formada, eles perceberam uma coisa: o que estava mais bombando na internet naquele momento eram os youtubers, tipo nomes como Kéfera, Whindersson Nunes e Felipe Neto, um pessoal que gravava vídeos falando da sua própria vida, faziam vlogs, interagiam com o público, e foi pensando nisso que eles tiveram a ideia de criar uma personagem animada que funcionasse exatamente como uma youtuber real. E foi assim que em 2015 surgiu o surreal mundo de Animalu, a personagem que é considerada a primeira youtuber animada do nosso país.
Oi, gente! Sejam bem-vindos ao surreal mundo de Animalu! E que fazia vídeos no estilo de grandes youtubers da época. No caso, ela ficava no seu quarto, falando sobre sua vida e cotidiano, respondendo perguntas que o pessoal fazia nos comentários. Ela também fazia collabs com outros youtubers, quer dizer, com versões animadas deles. Ela chegou a fazer paródias de músicas famosas, assim como vários youtubers faziam nesse mesmo período. Enfim, rever esses vídeos antigos da Animalu é como voltar no tempo para uma época em que o conteúdo que a gente assistia na internet era, digamos, um pouco mais primitivo. Alô, 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 Netflix, me chama que eu vou, abalô, alalalaô. Bom, só que devido ao sucesso, aos poucos os seus criadores foram alterando o seu conteúdo. E assim, a Animalu foi ganhando amigos, as histórias que ela contava nos vlogs passaram a ser representadas com animações mais simplesinhas, com aquele estilo de anime fofinho, e até houveram alguns vídeos especiais onde a aventura se passava fora do seu quarto, tipo, os primeiros passos para ela virar uma animação mais tradicional. E parece até que tudo foi evoluindo gradualmente até chegarmos no fatídico dia 8 de junho de 2017, o dia em que ela postou esse vídeo aqui, o provando comida de famosos desenhos animados, onde entre várias comidas que aparecem em várias séries animadas, a nossa youtuber cor-de-rosa decidiu experimentar o clássico omelete gigante de 12 ovos, do desafio Ovo Excelente de apenas um show, e que ela comeu tudo, mas não ganhou o boné, que era o prêmio que eles davam pra quem comesse tudo no desenho. Cadê meu boné? Eu tenho direito, eu quero boné, eu quero boné, eu quero boné! O que acabou revoltando os fãs da youtuber, que foram em peso nas redes sociais da Cartoon Network e exigir que fosse feito justiça. E muitos acreditam que foi nesse momento que o canal notou a Animalu e o excelente conteúdo que ela tinha no YouTube e viu nela um grande potencial para fazer parte da sua programação. E provavelmente foi isso mesmo, pois depois dessa onda de comentários, a Animalu fez um crossover com o Mordecai e o Rigby e pouquíssimo tempo depois foi anunciado que ela iria ganhar uma série própria na Cartoon Network. Pode preparar suas malas, porque nós vamos pro Cartoon Network! E podemos dizer que foi aí que começaram as mudanças. É melhor deixar isso pra lá. Então, como vocês sabem, a menina Animalu até então havia sido criada para ser apenas uma youtuber comum, e apesar de ser feita no estilo desenho animado, ela não era necessariamente uma personagem para crianças, tanto que ela falava palavrões. Animalu, uma amiga minha, falou que seu canal era uma merda. O que eu posso fazer pra destruir ela? Nome completo dessa rapaz, por favor. Citava coisas que crianças não podiam ouvir, como mandar nudes. Tome Balcácio, manda nudes. Não. E as referências que ela trazia eram referências ao cotidiano de uma vida adulta. E aí, o que vocês fazem quando vocês estão sozinhos em casa? Aliás, os criadores dela fizeram essa outra série aqui quase nessa mesma época, a Super Drags, uma animação para maiores de 18 anos com muitas referências sensuais, vamos dizer assim. Ou seja, eles não eram bem um estúdio de animação especializado em conteúdo infantil, mas depois do contrato com a Cartoon, eu acho que eles tiveram que se segurar, o que ao meu ver não atrapalhou em nada. Tanto a Animalu Backstage, que eram episódios que mostravam a nossa youtuber preferida nos bastidores da Cartoon Network, interagindo com os personagens clássicos deles, quanto o Animalu Show, que era uma espécie de talk show onde ela entrevistava esses personagens, apesar de não trazerem mais aquela Animalu desbocada, ainda trazia sim o seu humor ácido. Eu odeio vocês! Sem falar que era um desenho com linguagem de internet. Até mesmo a edição lembrava aquelas edições de vídeos aqui do YouTube, com transições características e a tela ficando em preto e branco para os bastidores ou erros de gravação. Já o fim dessa primeira empreitada da Animalu na televisão meio que determinou o fim da primeira era dessa personagem. Ih, gente! O que dá pra sentir é que com o fim da Animalu Show, a Combo Studio decidiu trabalhar com ela de uma maneira diferente do que vinha fazendo até então, tipo fazer uma nova abordagem, sabe? E dessa vez a intenção foi transformá-la numa animação mais tradicional pra ter mais chances de emplacá-la no mercado internacional. E foi assim que em 2024 eles criaram um especial chamado Mundo Real da Animalu, que foi uma espécie de reboot desse desenho, dessa vez não focando na sua vida como youtuber, mas sim contando sobre o seu passado,
antes da internet, mais precisamente da época em que ela passou a frequentar uma escola para a formação de desenhos animados. E existem muitos indícios de que a intenção deles era realmente tornar a Animalu mais conhecida lá fora, tanto que tudo que aparece como texto nessa animação estão escritos em inglês. Além disso, todas as referências são do estilo de vida dos americanos. Acho que a única coisa que remete ao Brasil é a fachada da casa dela, por causa do poste característico, mas de resto é como estar assistindo a uma animação produzida nos Estados Unidos. Ixi! E esse especial foi meio que um teste pra ver se a Cartoon aprovaria uma série nesse estilo, o que realmente acabou acontecendo, que foi como nasceu a continuação direta, O Mundo Sem Filtro da Animalu, a série que estreou recentemente na Cartoon e HBO Max, e que agora foca nas aventuras que a nossa protagonista vive junto com seus amigos dentro dessa escola para desenhos animados. E sendo honesto com vocês, apesar de eu ter estranhado a dublagem, eu achei essa animação realmente muito boa, não só porque a Animalu continua muito ácida e divertida, assim como na sua versão antiga. E aí? Roupinha de látex! Como também porque é muito legal ficar tentando pescar as referências a outros desenhos animados que aparecem como os demais estudantes do colégio. Algumas são bem diretas, que são as feitas com personagens da Cartoon, os personagens que eles podem usar, já outras são mais sutis, como os personagens de animes e de animações de outras empresas. Ah, só teve uma coisa que me incomodou nessas referências, que foi o descaso com a Betty Boop. Tipo, quando ela aparece, tem um personagem implicando com ela, afirmando que ela era da época dos desenhos mudos. Ela é de 1920, só fala por cartelas. Mas não, né? A Betty Boop não só falava, como principalmente cantava. Ela, aliás, era conhecida por ser uma cantora. Enfim, só que pra mim, e eu digo exclusivamente pra mim, na minha simples e humilde opinião, por ela ser uma personagem brasileira e fazer parte de um desenho animado que foi produzido aqui, é meio chato assistir e não encontrar tantas referências ao nosso estilo de vida e cultura. Mas talvez isso seja só uma impressão minha. Então assistam a série na HBO Max, que é bem gostosinha de assistir, aliás, e tirem vocês as suas próprias conclusões. Agora é a hora que vocês aplaudem! Mas e aí? Você ainda é ou já foi fã da Animalu e por acaso chegou a fazer parte do protesto dela contra a Cartoon? Então comenta aí, dizendo o que está achando dessa nova fase. Cansei.